Jesus, amém e amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Como eu sempre digo, ministrar aqui na Igreja Batista Reviver é um grande desafio. O púlpito aqui é muito forte. O sarrafo aqui é alto. Todo mundo que sobe para pregar traz uma palavra direto do trono do Senhor. E isso causa muito temor no coração da gente que está ministrando. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, livro de 2 Timóteo, quase no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4. Obrigado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Amém, igreja? Pode continuar sentado. Diz assim a palavra do Senhor: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Soberano Deus e eterno Pai, maravilhoso e santo Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu santo nome, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de adoração. Só tu és santo. Nós cantamos nessa noite, Senhor, só o Senhor é santo, Pai. E eis aqui a tua igreja, que o Senhor compraste com teu próprio sangue, e aprove ao Senhor estarmos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer ao teu santo nome. Fala conosco nessa noite, nos enche com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Irmãos, desde o início da igreja, há 2000 anos atrás, que a igreja vem sentindo interferências das coisas mundanas dentro da igreja. Muitas dificuldades aqueles irmãos encontraram quando se iniciou ali depois do Pentecostes e começou as bases da igreja. Doutrinas estranhas começaram a assolar o coração da igreja e começou a perverter a verdadeira mensagem do Evangelho de Deus. O próprio Jesus Cristo nos afirmou que para que nós tomássemos cuidado, pois chegariam falsos mestres que teriam a aparência de cordeiros, mas que seriam lobos, e fariam de tudo para distorcer a mensagem da sã doutrina, a mensagem do Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo também fala, está relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, que depois que ele saísse, viriam lobos ferozes que não poupariam o rebanho do Senhor. E a igreja foi marcada por essas dificuldades, a sã doutrina de um lado e dificuldades em relação a manter essa sã doutrina intacta. O Senhor Jesus nos afirmou, quando ele deu a grande comissão, e ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então, uma das missões da grande missão da igreja, além de pregar o evangelho, é manter intacta a palavra do Senhor,
é manter fiel conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Lá no primeiro século, houve uma seita chamada dos judaizantes. Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E esses judeus, eles acreditavam no Messias, eles acreditavam que Jesus era o Messias aguardado, era o Messias que foi prometido pelos santos profetas, mas eles começaram a acrescentar coisas dentro do Evangelho que começaram a manchar o Evangelho do Senhor Jesus. Eles afirmavam que não bastava crer no Senhor Jesus para conquistar para ganhar a sua salvação, era necessário você cumprir as leis que Moisés havia estabelecido lá no Antigo Testamento. O livro de Gálatas, ele relata muito bem isso. Nós passamos uma temporada aí de mais ou menos uns 8 a 10 meses, não sei, estudando todos os domingos aqui o livro de Gálatas. E foi maravilhoso, porque nós pudemos perceber, entender, visualizar que as obras da lei, elas não salvam ninguém. Aliás, aquele que quer viver pela obra da lei, ele é um maldito. Se você pegar o livro de Gálatas, você vai ver perfeitamente a ação dos judaizantes dentro da igreja. E outras cartas do Novo Testamento mostram que essa questão de manter a sã doutrina intacta era um assunto recorrente dentro da igreja. Depois que os judaizantes foram vencidos, inclusive a questão dos judaizantes, eles batiam muito firme na questão da circuncisão. Aquele que cria no Senhor é necessário que fosse circuncidado, e isso é uma mentira. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é entregar a sua vida ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais nada. Não há nada que você possa acrescentar à cruz de Cristo, porque tudo foi feito pelo nosso Senhor. O que você tem que fazer é entregar o seu coração, entregar a sua vida, entregar tudo aos cuidados do Senhor. Logo após os judaizantes, apareceram os libertinos, que ouviram a palavra do Evangelho do Senhor e falavam assim: essa notícia é boa demais, esse negócio é muito fácil. Então quer dizer que se eu acreditar no Senhor Jesus, eu vou ser salvo? Sim. Então eu posso viver a vida que eu quiser viver, da maneira que eu quiser viver, que eu serei salvo de qualquer forma. Outro erro que era ministrado na igreja primitiva. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar isso. Eu posso viver então uma vida de pecado, já que somente crer em Jesus me faz um salvo? E o apóstolo Paulo vai responder: de forma alguma. Você que aceitou a Cristo, você morreu para as suas vontades. Você que aceitou a Cristo, você morreu para as concupiscências da carne. E não há como mais haver união entre trevas e a luz, porque agora você está na luz. O livro de Colossenses, se você pegar para estudar, você vai ver que existia uma doutrina muito estranha dentro da igreja de Colossos. Era algo muito específico que só existia dentro daquela igreja, e que até ficou conhecido como a heresia de Colossos. Houve uma mistura, um sincretismo religioso dentro da igreja dos Colossenses, onde Cristo era o cabeça da igreja, porém entravam com algumas situações pertinentes à religião judaica, como comida, bebida, festas, dias que você precisava guardar. E ainda foi acrescentado
partes da cultura grega, onde somente algumas pessoas detinham um verdadeiro conhecimento sobre Deus. E Jesus não era mais o mediador entre Deus e os homens. Então, era ensinado que somente alguns pastores ou algumas pessoas bem específicas é que podiam te levar para perto de Deus. Isso era uma heresia das mais bravas que existe, porque o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, aquele que morreu na cruz para salvar a mim e a sua vida. Tempos depois, veio a institucionalização da igreja. Nós sabemos que a igreja primitiva sofria grande perseguição. Muitos dos nossos irmãos foram mortos. Muitos dos nossos irmãos foram obrigados a blasfemar contra o Senhor. E Paulo era um grande perseguidor da igreja. E essa perseguição, ela durou aproximadamente 400 anos. E um belo dia, o imperador Constantino, ele, antes de iniciar uma batalha, ele teve um sonho, e ele sonhou com uma cruz. E o imperador Constantino entendeu que Jesus verdadeiramente era Deus, e ele obrigou a toda a sociedade a se converter ao cristianismo. A princípio foi muito bom, porque cessou a perseguição contra os cristãos. Os cristãos que não conseguiam alugar uma casa, os cristãos que não podiam se divertir nas praças públicas, não podiam cultuar ao Senhor de uma forma como nós cultuamos hoje. Eles eram perseguidos, cessou a perseguição. Os cristãos que eram lançados no Coliseu para ser comido pelos leões e todo o povo aplaudir, acabou aquilo ali. Mas todo bônus tem um ônus. E uma sociedade altamente pagã, que era a sociedade do Império Romano, da noite para o dia se torna uma sociedade cristã. E as pessoas não se convertiam, elas eram obrigadas a falar que eram cristãs. Mas sem conhecer a Cristo, eu era cristão. Sem ter intimidade com Deus, eu era cristão. Sem confessar o nome do Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, sem ter a Bíblia, sem ter vida de oração, de uma hora para outra o Império Romano serve a Cristo. Aí começam as aberrações que nós conhecemos. Igrejas plantadas sobre o nome de homens, o evangelho pautado nas obras, vieram a questão das indulgências. Se você quisesse ser salvo, você tinha que pagar uma determinada quantidade de dinheiro. Muito do que a gente vê hoje nas outras religiões cristãs permanecem daquela época. Uma situação que veio a ser resolvida só em 1517 com a Reforma Protestante, onde Martim Lutero abriu a Bíblia e leu: o justo viverá pela fé. O que eu preciso é ter fé. O que eu preciso é confiar e entregar a minha vida aos cuidados do Senhor Jesus. As obras, elas são importantes, mas elas não podem me salvar. A santidade, ela é muito importante, mas a santidade sozinha, ela não me salva. Eu falo isso direto. A salvação não vem da sua santidade, mas aquele que é salvo, ele se santifica. E é isso que
a igreja do Senhor precisa fazer. É santificar, mas com os pés, o coração e a cabeça no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não são pelos meus esforços de obediência da lei. Não é porque eu me santifico que eu posso orar e as coisas vão acontecer. Aquele que é curado, ele não é curado porque obedece à lei. Ele é curado porque ele tem fé no Senhor Jesus. E a fé é suficiente. E Paulo escreve a Timóteo, alertando que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Infelizmente, irmãos, é uma realidade que nós vivemos nos dias atuais. Infelizmente, irmãos, tem gente do nosso meio aqui hoje que está me ouvindo aqui presencialmente, gente que não suporta a sã doutrina, gente que busca o seu apoio não na palavra de Deus, busca a satisfação para a sua alma nas coisas desse mundo. E Paulo alerta aqui a Timóteo, meu amigo, meu irmão, meu querido filho na fé. Eles vão se desviar da verdade, eles vão se voltar a fábulas, eles vão instituir mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, que fazem mestres para ti, pessoas que ensinam mentiras, porque as mentiras agradam aos ouvidos de um homem que não serve a Deus, que não teme a Deus. Meu irmão, quanto de nós temos ouvido na internet pastores que falam aquilo que a gente quer ouvir? Quantos de nós, eu fico com dó, gente, me dá uma tristeza profunda quando eu vejo um irmão da igreja, cara que vem na escola dominical, que ouve as mensagens maravilhosas que saem desse púlpito todos os domingos e todas as quartas-feiras e todas as quintas-feiras. As pessoas começam a postar lá no Facebook, lá no Instagram, esses pastores de fora que ensinam um falso evangelho que não salva, um falso evangelho que não cura, que não liberta, que traz só satisfação para o próprio coração. É muito triste isso, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Infelizmente, essa é uma realidade que há no meio de nós. Isso tem gerado homens obstinados, homens com coração duro, homens com um coração teimoso na presença do Senhor. O homem obstinado é aquele que ele chega para você e te pede um conselho. Pastor, estou passando por um problema na minha casa, estou passando por um problema no meu trabalho, problema financeiro. Quem hoje não está com problema, né, irmãos? A verdade é essa, todo mundo tem algum tipo de problema. Chega para o pastor e pede um conselho, e ele vai até humilde, aquele pastor, desabafa, fala, abre o coração, mostra aquilo que ele tem sentido. Aí o pastor, com a sabedoria do céu, orienta. Mas o homem obstinado, ele faz totalmente ao contrário do que o pastor pede.
é teimoso na presença do Senhor. O homem, ele ouve um bom conselho, mas ele faz aquilo que está dentro do próprio coração. Quer um exemplo de um homem obstinado na Bíblia? Saul. Quem lembra das histórias que Saul viveu? Certa vez, foi pedido para que Saul aguardasse até a chegada do profeta para sacrificar. Mas começou a ficar impaciente, e ele não aguardou o profeta chegar. E ele pagou um alto preço por isso. Um homem obstinado, fazia aquilo que o coração mandava, não aquilo que Deus pede para que possamos fazer. Saul, numa outra situação, foi enfrentar os amalequitas. E Deus falou assim, ó, destrói tudo, mata tudo, boi, cabrito, cavalo, cachorro, não quero nada desse povo, queima o trigo, acaba com tudo. E o que Saul fez? Não, vou pegar esses bois, vou pegar essas vacas, vou pegar esses bezerros e vou sacrificar ao Senhor. Ah, Saul, você foi teimoso demais, desobedeceu à vontade do Senhor. E a palavra nos diz que obedecer é infinitamente melhor do que sacrificar, é infinitamente mais importante. Obedeça a palavra de Deus, meu amado. Obedeça àquele que Deus tem levantado para te ajudar. Obedeça àquele que tem uma visão espiritual diferente da sua, mas que está numa posição acima. Não que ele seja melhor do que você, mas porque Deus colocou homens para cuidar de um rebanho. Eles são pastores e vocês são ovelhas. Vocês precisam obedecer aos seus pastores. Não façam coisas conforme o coração manda, porque o coração do homem é enganoso em todos os seus caminhos. Se você chegou perto do pastor, ou de um obreiro, ou de um líder, pedir um conselho, mesmo que aquele conselho que ele te dê vá contra aquilo que você está pensando, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Saul pagou um preço alto por não ter obedecido, e ele foi rejeitado pelo Senhor. Igreja do Senhor, não cometa esse erro. Um erro que pode ser caro, que pode custar anos e anos afastado da presença do Senhor. A gente crê que uma hora Deus vai tocar aquela vida e vai trazê-la ao arrependimento novamente. Mas às vezes você passa anos e anos afastado da presença do Senhor por causa da desobediência. Não seja desobediente. Não tenha o seu coração obstinado na presença do Senhor. Faça aquilo que é necessário ser feito, que é obedecer a palavra do Senhor. Isso basta para você, igreja, em nome de Jesus. Esse tempo também tem gerado homens com o coração cheios de ganância e vaidade. Ó Deus, quantos homens perdidos dentro da igreja por causa da ganância e da vaidade. Pessoas que estão aqui não por aquilo que Jesus é, pessoas que estão aqui por aquilo que Jesus pode proporcionar. E isso também é muito triste, porque se você acha que se você aceitar a Cristo você vai melhorar de vida, se você acha que aceitar a Cristo pode te dar um bom emprego, que aceitar a Cristo pode resolver os problemas dentro da sua casa, eu sinto muito lhe informar, mas você está completamente equivocado. Cristo
ele veio para resolver o problema do pecado. Nada além do pecado. Jesus, ele pode me curar? Pode me curar. Jesus pode abençoar a minha empresa? Óbvio que pode abençoar a minha empresa. Jesus pode fazer uma restauração no meu casamento, dentro do meu lar? Sim, Jesus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas o principal que Jesus veio fazer para você, igreja, para cada um de nós, é nos afastar da ira de Deus. Deus estava irado com o seu povo. O desejo de Deus era aniquilar todos nós, por causa do pecado, porque pecado e a santidade de Deus não combinam. Nós éramos amaldiçoados pelo Senhor. Maldita é a terra por sua causa, por causa do meu e do seu pecado. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho amado e revelar o seu Evangelho a cada um de nós, para que hoje nós venhamos a ter vida e vida em abundância, para que nenhuma condenação haja para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As bênçãos são consequências de boas escolhas. As bênçãos são consequências de uma vida de oração, onde você busca a Deus antes de tomar uma decisão, onde você sente paz. Eu quero sair do meu serviço. Aí a pessoa vai e sai sem buscar a Deus, pá, se estrepa tudo. Como que Deus abençoa dessa forma? Infelizmente, irmãos, Deus não vai te abençoar na sua casa se você não arregaçar as mangas e trabalhar, e se dedicar, e buscar, e economizar. Isso é impossível. Eu ganho 1.000, mas gasto 3.000. Os 2.000 é o limite do cartão. Misericórdia, irmãos. São coisas que a gente precisa entender no nosso coração. Jesus, ele morreu naquela cruz para nos salvar. Jesus nos traz paz com Deus. Nada além disso. O castigo que eu merecia e que você merecia caiu nos lombos de Jesus. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos e ter o livre acesso ao trono da graça do Senhor. Não há condenação, igreja, para aqueles que estão em Cristo. Louve ao Senhor por tão grande salvação. Mas existem no nosso meio homens gananciosos, homens que só pensam no dinheiro, homens que só pensam na vaidade, homens que querem comprar um carro zero para mostrar que é abençoado, mas passa o irmãozinho a pé, não tem coragem de dar uma carona. Na minha célula, que a gente mora lá no morro, a gente fala direto. Dona Romildinha é lá da minha célula, e ela congrega lá na igreja do CEP. Aí ela fala que na hora que passa o irmão vira até a cara. Oh, Jesus, tem misericórdia, irmão. Deus te abençoa com o carro, abençoa a vida do irmão que anda a pé, em nome de Jesus. Isso é bênção para a sua vida, e você está abençoando o outro, em nome de Jesus. Amém? E infelizmente também no nosso meio existe um homem do coração impenitente. Isso também é triste, irmãos. Aquele que tem um coração impenitente é aquele cara que ele vem na igreja, ele gosta dos irmãos, ele gosta de ouvir os louvores, ele gosta de ouvir uma boa palavra,
ele gosta de cumprimentar os irmãos no final do culto, mas a vida dele não foi transformada em nada. Na vida dele não tem perdão, na vida dele não tem arrependimento. Tanto fez, tanto faz ele faltar de culto, porque o culto é só um lugar onde ele vem para encontrar com as pessoas que ele gosta. Vocês lembram na escola? Dificilmente o nosso sistema educacional ele é muito falho. E é muito difícil você encontrar uma pessoa que fala assim: eu gosto de estudar. Estou falando a verdade ou estou falando mentira? Quase ninguém gosta de estudar, porque é muito ruim o nosso sistema educacional. Ele é feito para as pessoas não gostar. A verdade é essa. Mas vai chegando uma época na vida da gente que a gente começa a gostar de ir para a escola. Não é para estudar, não. Você gosta de ir lá, porque lá tem seus amigos, tem a cantina, serve um arroz carreteiro, um tutu com farinha. Vitor Hugo está assim, verdade. E muitas das pessoas que se convertem hoje estão assim dentro da igreja. A gente ia para a escola para encontrar com os amigos, para comer, que era divertido, era bacana, você ria pra caramba, mas estudar, nada. Perguntasse alguma coisa lá de química, ninguém sabia falar. A única regra de português que você sabia é que antes de P e B usa M, mais nada. Infelizmente, irmãos, muitos dos nossos irmãos estão assim dentro da igreja. Vem porque gosta do ambiente, mas o ambiente não tem transformado os corações. Muitos têm sido transformados para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitos têm tido uma vida devotada ao Senhor Jesus. Conversões têm existido, mas a mesma proporção que se convertem 10 se achegam ao nosso meio e aquilo não faz diferença alguma. Ô irmão, você não apareceu na Santa Ceia, irmão? Nem sabia que era Santa Ceia, sabe? Domingo? Isso não faz diferença para a vida dele. Ele tem um coração impenitente. Os frutos de arrependimento são inexistentes na sua vida. É necessário, igreja, voltar ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas tu, ser sóbrio, sofra as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Eu não sei quando, não sei como, mas muitos de nós começamos a vida cristã muito bem. Nós orávamos com muito fervor, nós buscávamos a Deus com muita ganância de encontrá-lo, mas os dias foram passando e as coisas foram esfriando. Sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. É isso que Deus espera de você, meu amado. Que você suporte o sofrimento, porque o verdadeiro evangelho é sofrimento. O verdadeiro evangelho não é triunfalista, não é vitória. Infelizmente, irmãos, queria eu que a partir do momento que você entregasse sua vida para Jesus, fosse só glórias e maravilhas na sua vida, mas não é. Evangelho é solidão, Evangelho é perseguição, Evangelho é cruz, Evangelho é dor, Evangelho é renúncia,
Evangelho é novo nascimento. Impossível você ver o reino de Deus se não nascer de novo. É impossível você ter um relacionamento com Deus santo, um relacionamento com Deus saudável e permanecer a mesma pessoa que você era. Antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos fazendo a vontade da nossa carne, dos desejos, e éramos filhos da ira, assim como os outros também. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou, aprove Ele entregar o seu Filho naquela cruz, para que houvesse uma transformação de dentro para fora, uma transformação que eu pudesse salgar e iluminar aqueles que não conhecem a Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Quantos estão em trevas ao nosso lado? Quantos precisam de uma palavra de paz, de amor, de posicionamento de Deus? E às vezes a gente fica quieto no nosso canto e não fala nada. É muito triste quando você tem de tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada, porque você não é capaz de compartilhar com as pessoas. E você acaba virando aquele homem lá do coração ganancioso. Você ora, você prega, você lê a Bíblia, mas você não prega. Você ora pedindo para que Deus resolva os seus problemas, mas os problemas do seu próximo você nem lembra de orar. Infelizmente é assim que acontece. Suporte o sofrimento em paz, em alegria. Entenda que Evangelho é cruz. Se você não entender que o Evangelho é cruz, é impossível você avançar na sua vida espiritual. O Evangelho, presta atenção, igreja, para você não ser enganado. Como a palavra diz, vou ler de novo. Pessoas que têm comichão no ouvido e amontou para si doutores que ensinam aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles necessitam ouvir. E que a igreja precisa ouvir é que o Evangelho é cruz. Suporte o sofrimento, suporte as angústias, suporte as dores, porque a nossa esperança, o nosso gozo, a nossa alegria, a nossa tranquilidade, a nossa paz não está nas coisas dessa terra, mas está na Nova Jerusalém. É lá que Deus enxugará nos nossos olhos todas as nossas lágrimas. É que lá que Deus manifestará verdadeiramente o seu amor pela sua igreja. E é ali que você vai entender o quanto você era amado, o quanto você era querido pelo Senhor. Faça um trabalho de um bom pregador do Evangelho. Quantos de nós precisamos fazer esse bom trabalho? Não só pregando o Evangelho com palavras, mas dando um bom testemunho no seu trabalho, dentro da sua casa, com os seus amigos. Isso é fazer o trabalho de um bom pregador do Evangelho. E cumpra o seu dever como um servo de Deus. As pessoas conseguem enxergar isso em você? Será que as pessoas lá no meu trabalho olham para mim e falam assim: verdadeiramente aquele ali é um servo de Deus? Será que os seus funcionários lá na sua empresa
glorificam a Deus através da sua vida? Será que a sua esposa tem orgulho do cristão que você é dentro de casa? Porque ser um cristão dentro da igreja é ótimo, é fácil, é maravilhoso. Quantos de nós, num domingo à noite, falamos assim: ai Senhor, essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu vou me santificar, essa semana eu vou acordar de madrugada para orar, essa semana eu quero fazer um estudo bíblico ali individual, um devocional diário com o Senhor. Mas enquanto você fala isso, quando você está aqui, aí você sai, começa a vir os Facebook da vida, os Instagram, os WhatsApp, e você começa a preencher a sua vida com coisas que não glorificam o Senhor. Não estou falando que isso é errado, mas a gente tem entendido que está havendo um excesso de rede social no nosso meio. E se você pegar o seu contador lá do Instagram, vai aparecer lá 2 horas, 2 horas e meia. No final de semana 4 horas. Você passa ali assistindo só besteira. E a leitura da palavra, como é que fica? É necessário a gente cumprir o nosso dever de um bom servo de Deus. E é essa palavra que eu deixo para vocês essa noite, meus irmãos. Os tempos estão difíceis. Muitos não têm suportado a sã doutrina. Têm levado para dentro de si os desejos do próprio coração. Mas é hora de transformar, porque ainda dá tempo. Voltemos ao verdadeiro evangelho, no arrependimento, no amor, na cruz. Esse é o meu dever, esse é o seu dever. Não permita que o seu coração endurecido, impenitente, ganancioso, obstinado, te afaste da presença de Deus. Mas deixe que Deus, que a palavra do Senhor molde o seu coração e cumpra aqui o que Paulo fala a Timóteo: suporte as aflições, faça um bom trabalho de pregador do evangelho e cumpra o seu dever como servo de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te exalto pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus, digno de louvor, digno de adoração. O Senhor é digno de desatar os selos, ó Senhor. Só o Senhor é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho amado do nosso Senhor Deus, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, Senhor, com temor e tremor no nosso coração, Senhor. Pai, eu sei que existem pessoas aqui dentro da igreja, Senhor, que têm feito a tua vontade, que têm prazer na tua lei, e nela medita dia e noite, e que têm se desviado do mal, têm se desviado das aparências, ó Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor tem sustentado muitos dos nossos irmãos. Mas eu também sei, Deus, que muitos aqui, Senhor, vir ao culto ou não vir não faz diferença. Participar ou não participar da Santa Ceia também não faz diferença. Perdoar não faz parte do vocabulário e da vida de muitos irmãos, Senhor. Mas eu creio na tua misericórdia, Senhor.
eu creio no poder da tua palavra, não a palavra que eu estou ministrando, mas a palavra de Deus que é lida diariamente neste lugar, Senhor. Ela tem poder para salvar, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar, Senhor. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, nos ajude, Senhor, a ministrar o verdadeiro evangelho, Senhor, para que as pessoas, ó Senhor, sejam salvas por Ti, Senhor, para que as pessoas creiam, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira de nós o coração obstinado, Senhor. Tira de nós o coração ganancioso, amarrado nas coisas deste mundo, Senhor. Nas vaidades, ó Senhor, nos bons salários, ó Senhor, naquilo que o dinheiro pode comprar, ó Senhor. Mas eu te peço que o Senhor venha colocar o nosso coração nas coisas lá do alto, Senhor, onde Cristo está sentado. Lá é que nós devemos pensar, lá é que nós devemos colocar o nosso coração, Senhor, porque lá nem a ferrugem consome, nem a traça, Senhor, come, Pai. Lá deve estar o meu tesouro, Senhor, no reino dos céus, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e de lá domina sobre tudo e sobre todos, ó Senhor. Pai, nós queremos uma vida penitente ao Senhor, entregue ao Senhor, não só os meus atos externos, mas os meus atos internos, ó Senhor. Aquilo que está dentro do meu coração e só o Senhor consegue sondar. Nem eu mesmo sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Gera arrependimento no meio do teu povo, gera cura no meio do teu povo, gera libertação no meio do teu povo, e que brilhe em nós a luz do teu santo evangelho. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus abençoe a vida do Vinícius, em nome de Jesus. Palavra para confrontar o nosso coração. Louvado seja Deus. E algo que eu senti no meu coração, eu preciso te perguntar, meus irmãos. Esses dias orando, também meditando um pouco sobre isso. Quantas vezes essa semana, hoje já é quinta-feira, né? Quantas vezes essa semana você parou para ler as Escrituras? Não precisa me responder, só medita. Quantas vezes essa semana você parou para ler a Bíblia em casa? Meditar na palavra de Deus? Ler o Evangelho? Ler os Salmos? Agora pergunta para o irmão que está do seu lado: quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Eu não vou fazer essa pergunta não. Tem um negócio da Bíblia e o celular, né? Você imagina se a gente abrisse a Bíblia todas as vezes que a gente abre o Instagram? Nós ia ter um monte de crente biblado, né? Meus irmãos, mas é tempo de despertamento. Como o Vinícius trouxe, os dias são maus, os dias são difíceis, precisamos nos despertar. Hoje mesmo pela tarde, fazendo os estudos, próximos estudos das células, meditando no princípio das dores. Nós vamos falar um pouco sobre isso na célula, do princípio das dores. E praticamente tudo já se cumpriu no princípio das dores. E dentro do princípio das dores, Jesus relata que o amor de muitos vai se esfriar. Precisamos despertar, meus irmãos, e buscar a cada dia mais permanecer no Senhor. Amém? Amém ou não amém? Meus irmãos, domingo pela manhã, infelizmente domingo agora eu passei muito mal, por isso que eu não estava aqui, não consegui vir, mas domingo pela manhã nós temos uma reunião com toda a igreja, amém? Líderes, obreiros, servos, diáconos. Pastor, eu sou membro só, vou me tornar membro. Pode vir para toda a igreja. Nós vamos falar algumas coisas sobre as obras, atualizações das obras.
vamos ter uma reunião aqui com vocês e contamos com a presença de todos os irmãos. Amém? E domingo à noite nós estaremos cultuando ao Senhor. Traga convidados, traga pessoas para cá. Eu louvo ao Senhor. Falei com o Caio que estava meditando em 2 Coríntios capítulo 12, o espinho na carne de Paulo. E o Caio pregou aqui domingo de manhã. Eu iria pregar domingo à noite. E sem nós comentar nada, eu falei assim, nós estamos na ligação. E eu fico feliz porque Deus tem levantado pessoas para trazer essa palavra, esse direcionamento de Deus para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar o pastor Estevam e vai orar para encerrar o culto e vai dar a bênção final. Eu vou estar lá atrás para te dar um abraço em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti por essa noite, tudo que o Senhor nos permitiu viver aqui, Deus, porque ouvimos a Tua voz, Deus, seja através de louvores, da Tua palavra pregada, e como foi ministrado a Timóteo, que o Senhor possa também falar o nosso coração, que nós também possamos permanecer firmes, que nós também possamos permanecer focados na Tua palavra, no Teu Evangelho, que a gente não venha desistir como outros desistiram, mas que a gente venha permanecer como Teu servo e tantos outros escolheram permanecer. E agora que o amor de Deus Pai, que nos resgatou, nos tirou das trevas, através da maravilhosa graça e através de Cristo Jesus na cruz e as doces consolações do Espírito Santo que tem nos ajudado a caminhar, esteja conosco hoje e sempre. Amém.